Alguns fenômenos naturais incomuns acabam surpreendendo as pessoas no momento em que estas se deparam com ele. O Brasil é fortemente conhecido, também pelos próprios brasileiros, por não sofrer desastres naturais de grande impacto. Mesmo que as enchentes tenham se tornado algo preocupante em nosso país, o mesmo não sofre com furacões, terremotos e erupções vulcânicas, por exemplo. Isso faz com que, de certa forma, os desastres naturais em outras partes do mundo se tornem ainda mais assustadores. Mas, apesar disso, esses casos não compõem todo o quadro de fenômenos dos quais podemos ter contato em algum momento, nesta ou em outras partes do mundo. Alguns deles podem ser, na verdade, realmente incríveis. E, por sorte, muitos deles já foram capturados por alguma câmera, seja em vídeo ou imagem. Já que não podemos vê-los pessoalmente, pelo menos podemos ter um vislumbre de como eles são por meio desses registros. 1. Tornado de fogo. O inferno em movimento. Os tornados de fogo são fenômenos raros e extremamente perigosos, capazes de causar destruição em larga escala. Eles ocorrem quando correntes de ar quente se misturam com um grande incêndio no solo, criando uma coluna giratória de fogo que pode se espalhar rapidamente e atingir áreas distantes. Esses tornados podem ser formados durante incêndios florestais intensos, onde o calor extremo aquece o ar ao redor e gera uma corrente ascendente que alimenta ainda mais as chamas. Um dos casos mais impressionantes aconteceu na Austrália, onde um tornado de fogo durou cerca de 40 minutos, levantando colunas de fogo que atingiram impressionantes 30 metros de altura. Os ventos fortes ajudaram a espalhar as chamas, tornando o incêndio ainda mais incontrolável. Testemunhas descreveram o cenário como um verdadeiro inferno na Terra, com labaredas girando violentamente e consumindo tudo em seu caminho. Além do calor intenso, esses tornados podem gerar fortes ventos que espalham brasas incandescentes para regiões próximas, iniciando novos focos de incêndio e dificultando o trabalho dos bombeiros. Felizmente, esse tipo de evento não é tão comum, mas quando ocorre, pode ter consequências devastadoras, ameaçando vidas humanas, animais e o meio ambiente. 2. Arco circunhorizontal, o espetáculo colorido no céu. Também conhecido como arco-íris de fogo ou nuvem iridescente, o arco circunhorizontal é um dos fenômenos atmosféricos mais belos e raros que podem ser observados. Apesar do nome popular sugerir alguma relação com fogo, esse espetáculo natural nada tem a ver com chamas. Na realidade, trata-se de um jogo de luz e cristais de gelo na atmosfera, criando um efeito visual impressionante que pinta o céu com cores vibrantes. O fenômeno ocorre quando a luz do Sol incide sobre uma nuvem do tipo cirrostratus ou cirrus, composta por pequenos cristais de gelo suspensos a grandes altitudes. Para que o efeito aconteça, o Sol precisa estar em um ângulo superior a 58 graus no céu. Quando a luz solar atravessa essas partículas geladas, ela sofre um processo de refração e difração, separando-se em diferentes comprimentos de onda e criando o efeito multicolorido característico. Ao contrário do arco-íris tradicional, que forma um arco curvado e bem definido após a chuva, o arco-íris de fogo aparece de maneira mais difusa e espalhada pela nuvem, dando a impressão de que ela está pegando fogo com tons vivos de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Esse efeito visual pode durar alguns minutos ou até mesmo horas, dependendo das condições atmosféricas. Devido às exigências específicas para sua formação, o arco circunhorizontal é considerado um fenômeno extremamente raro e é mais comum de ser registrado em regiões localizadas entre os trópicos, onde o Sol atinge ângulos mais elevados. Muitas pessoas passam a vida inteira sem ter a oportunidade de presenciar esse espetáculo natural, tornando cada registro um verdadeiro presente da natureza. 3. Nuvens Mamatus, o espetáculo celestial de bolsões flutuantes. As nuvens Mamatus são um dos fenômenos atmosféricos mais intrigantes e visualmente impressionantes que podem ser observados no céu. Seu formato peculiar, composto por formações arredondadas e volumosas que lembram bolsas ou sacos pendurados na base da nuvem, pode parecer estranho e até ameaçador à primeira vista. No entanto, apesar da aparência dramática, essas nuvens não indicam diretamente a formação de tempestades, mas sim o aftermath, ou seja, o que vem depois delas. Esse fenômeno ocorre principalmente após grandes tempestades, quando há uma interação complexa entre diferentes massas de ar. As mamatus se formam quando bolsões de ar frio afundam em camadas de ar mais quente e úmido,
criando essas formações características que parecem pingar do céu. Esse efeito é resultado de turbulências atmosféricas intensas, geralmente associadas a tempestades severas, ciclones ou até mesmo nuvens do tipo cumulonimbus, conhecidas por sua grande instabilidade. Apesar de serem mais raras em regiões de latitudes médias, quando aparecem, costumam criar cenários espetaculares, especialmente ao pôr do sol. A luz dourada ou avermelhada reflete nas protuberâncias das nuvens, acentuando seus contornos e criando um céu digno de pinturas surrealistas. Essa combinação de luz e formato faz com que o fenômeno seja um dos mais fotogênicos da meteorologia, atraindo fotógrafos e entusiastas da natureza em busca de registros deslumbrantes. Embora as nuvens Mammatus não sejam um indicativo direto de perigo iminente, sua presença sugere que a atmosfera ainda está instável após uma tempestade intensa. Em algumas ocasiões, podem estar associadas a tempestades severas, ventos fortes e até granizo, mas geralmente apenas representam um espetáculo visual fascinante que encanta aqueles que têm a sorte de presenciá-las. 4. Espuma marinha, o fenômeno espetacular das ondas espumantes. A espuma marinha é um fenômeno fascinante que pode ocorrer nos oceanos e litorais ao redor do mundo. Normalmente, ela se forma em pequenas quantidades, criando uma fina camada branca sobre a superfície da água. No entanto, em certas condições climáticas e ambientais, a espuma pode se acumular em volumes impressionantes, cobrindo praias inteiras e até mesmo invadindo áreas urbanas costeiras. O efeito visual muitas vezes se assemelha a uma grande nevasca, mas, em vez de neve, é uma espuma espessa e borbulhante que se espalha pelo ambiente. Esse fenômeno ocorre devido à agitação intensa da água do mar, principalmente quando há fortes ventos e ondas de ruptura. A água do oceano contém uma grande concentração de matéria orgânica dissolvida, como algas em decomposição, plâncton e proteínas liberadas por organismos marinhos. Quando as ondas quebram, esses compostos são batidos e misturados com o ar, criando bolhas microscópicas que se juntam e formam a espuma. Esse processo é semelhante ao que acontece quando se bate clara de ovo para formar merengue, só que em uma escala muito maior. Embora a espuma marinha seja geralmente inofensiva, existem casos em que pode conter toxinas produzidas por certas espécies de algas, tornando-se prejudicial para a vida marinha e para os seres humanos. Além disso, sua formação em grande escala pode causar transtornos em cidades litorâneas, cobrindo ruas, calçadas e até veículos com uma camada densa e pegajosa de espuma. O vídeo acima mostra um caso extremo e incomum desse fenômeno, onde a espuma se acumulou em quantidade suficiente para ser levada pelo vento em direção ao continente. Apesar de raro, esse tipo de evento pode ocorrer após tempestades marítimas ou quando há uma explosão no crescimento de algas no oceano, resultando em uma liberação massiva de compostos orgânicos na água. Independentemente de sua origem, a espuma marinha é um espetáculo da natureza que sempre desperta curiosidade e admiração, criando cenários surreais e inesperados nos litorais do mundo. Chove continua sendo um espetáculo fascinante da natureza, lembrando-nos da incrível força e imprevisibilidade do gelo e da água. 6. Lava azul, o espetáculo vulcânico hipnotizante. Quando pensamos em lava vulcânica, a imagem que geralmente nos vem à mente é de uma substância incandescente e avermelhada, que desliza lentamente até esfriar e se solidificar, adquirindo uma coloração escura. No entanto, um fenômeno natural surpreendente desafia essa concepção e nos apresenta algo digno de um cenário de ficção científica: a lava azul, também conhecida como Blue Lava. Esse espetáculo raro foi registrado no vulcão Kavaijin, localizado na Indonésia, um dos poucos lugares do mundo onde esse fenômeno pode ser observado. Durante a noite, o vulcão se transforma em um verdadeiro show de luzes, com chamas azul elétrico brilhando intensamente contra a escuridão da paisagem vulcânica. As imagens desse evento impressionante começaram a ganhar notoriedade apenas recentemente, chamando a atenção de cientistas, exploradores e fotógrafos do mundo inteiro. Mas afinal, o que faz com que a lava adquira essa coloração azul tão incomum? Na realidade, a lava em si não é azul. O efeito visual acontece devido à alta concentração de gás sulfúrico presente na região. Esse gás é liberado através das fissuras do vulcão e, ao entrar em contato com o oxigênio da atmosfera e as temperaturas extremas do local, que podem ultrapassar 600 graus Celsius, parte do enxofre se condensa e se transforma em um líquido incandescente.
Quando esse enxofre líquido queima, ele emite um brilho azul intenso, criando a ilusão de que a lava em si possui essa coloração. O efeito só pode ser observado à noite, pois, durante o dia, o brilho azul das chamas é ofuscado pela luz solar. Isso torna as excursões noturnas ao vulcão Cavaígen um destino cobiçado por aventureiros que desejam testemunhar esse espetáculo de perto. No entanto, a visita a esse local não é isenta de riscos. Os gases sulfúricos liberados pelo vulcão são extremamente tóxicos e podem ser perigosos para a saúde humana, exigindo o uso de máscaras de proteção para aqueles que se aventuram na região. Além de ser uma maravilha visual, o fenômeno da lava azul também tem um grande valor científico, ajudando os pesquisadores a compreender melhor os processos químicos que ocorrem em vulcões ricos em enxofre. Esse evento raro nos lembra que a natureza ainda guarda inúmeros mistérios e que, mesmo os fenômenos mais conhecidos, podem nos surpreender de formas completamente inesperadas. 7. Cristais de gelo dendríticos. A arte natural do inverno. A natureza é uma verdadeira artista, e poucos fenômenos ilustram isso tão bem quanto os cristais de gelo dendríticos. Esses pequenos e delicados cristais se formam em padrões ramificados que lembram ramos de árvores ou flocos de neve detalhados. Seu nome vem do termo dendrito, que na química se refere a qualquer estrutura que se ramifica em múltiplas direções durante sua formação. A formação desses cristais ocorre quando a umidade presente na atmosfera se condensa e congela de forma quase instantânea ao entrar em contato com superfícies extremamente frias. Esse processo acontece principalmente em regiões de clima frio e pode ser observado em janelas congeladas, nas superfícies de lagos e até mesmo nas próprias nuvens, onde os flocos de neve começam a se formar. Os cristais de gelo dendríticos são conhecidos por seu padrão geométrico altamente simétrico e repetitivo, que pode variar dependendo das condições ambientais no momento da sua formação. Temperatura, umidade e pressão atmosférica influenciam diretamente o formato final do cristal. Por exemplo, em temperaturas entre menos 12 graus Celsius e menos 16 graus Celsius, os flocos de neve tendem a crescer em estruturas hexagonais complexas, enquanto em temperaturas mais baixas, podem apresentar formatos mais simples. Cada cristal de gelo é único, assim como os flocos de neve. Isso ocorre porque pequenas variações na umidade e na temperatura do ar fazem com que cada cristal cresça de maneira ligeiramente diferente dos outros. Esse detalhe fascinante tem sido objeto de estudo de cientistas e físicos atmosféricos por séculos, tentando entender melhor os mecanismos por trás da formação dessas maravilhas geladas. Além de sua beleza natural, os cristais de gelo dendríticos também desempenham um papel importante no ciclo da água da Terra. Eles ajudam na formação de precipitações e podem influenciar padrões climáticos, especialmente em regiões de alta altitude. Seja admirado de perto em uma vidraça congelada ou capturado em imagens microscópicas, esse fenômeno é uma verdadeira obra de arte esculpida pelo frio, provando mais uma vez que a natureza nunca deixa de surpreender com sua complexidade e perfeição. Esses 7 fenômenos naturais são apenas uma pequena amostra do poder e da beleza que a natureza tem a oferecer. Com o avanço da tecnologia, temos a oportunidade de capturar esses momentos raros e impressionantes, proporcionando uma visão mais profunda do mundo ao nosso redor. Desde o simples espetáculo de uma aurora boreal até a força devastadora de um tornado, esses vídeos não só nos permitem testemunhar a grandiosidade da natureza, mas também nos lembram da importância de respeitá-la e preservá-la. Afinal, a natureza é imprevisível, e cada registro feito é um lembrete do quão extraordinário é o nosso planeta.